idade, né? Tem que tomar todos os cuidados que foram ditos, mas também não podemos ignorar que há essa possibilidade, né? E me parece, quando no primeiro artigo da revista Espírita de 58, quando Kardec vai tratar do Sr. Rômulo, parece que ele trata de algo assim. O Sr. Rômulo, quando criança, ele apontava para um determinado brinquedo, o brinquedo ia até ele, né? Agora, era mediunidade? Num bebê, numa criança? Era uma força magnética, elétrica dele? Né? Não sei dizer. Mas fato é que, para o fenômeno de efeito físico, então, para que ocorra o fenômeno de efeito físico, o médium de efeitos físicos, ele desprende fluidos. O espírito se utiliza desse desprendimento para poder, né, assimilar juntamente com o seu e promover o fenômeno. Então, a pessoa que se diz médium de fenômenos de efeito físico, a todo momento provoca fenômenos, ela está desconsiderando essa questão de que se há desprendimento de fluidos, então há algum momento que vai faltar esses fluidos, né? Há uma interrupção, e essa pode ser uma das causas, né? Há um desgaste do médium, então o fenômeno ele não vai ocorrer, e foi tratado também aqui como espetáculo. Hoje, a apresentação de fenômeno de efeitos físicos, o médium e tal. Isso pode ser que na hora não aconteça, por inúmeras causas, uma dessas é esse desprendimento dos fluidos, esse desgaste orgânico, fisiológico, né? Então, aí, a pessoa que está desejosa, né? Tem interesses por trás, é claro que ela vai, se o caráter dela for fraco, ela vai causar ali fraudes, né? Mistificação. Mas fato é que o fenômeno pode ocorrer? Pode. Pode ser mediunidade? Sim. Mas se a pessoa é elétrica, ela não pode se firmar, se dizer médium, sem antes né, ter aí, saber junto aos espíritos se realmente essa pessoa ela tem essa capacidade e se ela também é médium, né? Então, tem que se observar isso aí. Mas é isso aí. Devolvo aí para você, Michel. Isso aí. A gente tem perguntas? Tem alguma pergunta já sobre o assunto? Se tiver, a gente pode dar uma falada e depois ler o vinho. Aqui o Eduardo comentei, essa força elétrica de Kardec é antes uma força magnética, mas não chega a ser uma propriedade mediúnica. Tinha uma pergunta lá em cima. Os espíritos superiores não se ocupam com esse tipo de fenômenos. Exatamente. Kardec fala no livro dos médios que muitos espíritos superiores podem se utilizar dos inferiores na produção desses fenômenos quando for útil, né? Tem até um caso de pancadas na casa do Kardec que teve uma utilidade e os espíritos estão nessa explicação. Sobre esse comentário, eu quero falar um pouquinho, porque ele é importante. Porque o que acontece? A mediunidade de efeito físico, ela tem uma limitação e uma... Acho que a limitação resume, né? Qual é o problema da limitação do efeito físico, né? É que chega uma hora que movimentar objeto, erguer, subir, descer, já não tem mais nada de novo, né? Que saia dali, porque acaba se repetindo, os espíritos não tem mais nada, nenhum tipo de movimentação, pancada, nada de novo para fazer, né? Então Kardec chega a comentar, se o espiritismo não tivesse dado um passo adiante, as pessoas com o tempo enjoaram disso, né? No início, novidade é maravilhoso, tu vê os objetos se movimentando, dando pancadas e tal, mas depois não sai mais, fica repetitivo, né? Como tudo que é repetitivo, as pessoas abandonam. Essa é a primeira questão.
Então, ele é importante porque ele atesta uma inteligência que não está no cérebro, então há uma independência do cérebro, isso é importante para mostrar que existe uma causa inteligente, pensamento fora do cérebro, isso é muito importante, mas ele tem um limite. A outra parte da limitação da mediunidade de efeito físico é que ela é demorada para eu receber uma comunicação de um espírito. Então, se eu quero receber instrução, se eu quero receber informações, ela é um método muito demorado e que necessita muito fluido, porque se trata de movimentar objetos físicos. Então, esses são os limites. Mas, claro, e isso é importante a gente saber, porque a gente tem, de novo, a gente tem um movimento espírita que é muito curioso. O movimento espírita, ele tem já uma cultura de ver com antipatia a prática da mediunidade, principalmente a do efeito físico. Parece que se fala que em efeito físico o movimento espírita ela tem uma antipatia. Claro que tudo isso é resultado daquele movimento do século XX, coordenada principalmente pelo Emmanuel e André Luiz, de fazer com que as pessoas não queiram ter acesso ao fenômeno espírita. Então, claro, Kardec, muito sabiamente, ele mostra as limitações, como eu citei aqui. Mas vamos supor que as pessoas estudem Kardec com seriedade e queiram formar um grupo para evocação. Vamos supor que é o correto, né? Para quem estuda Kardec, é praticar a evocação. E a pessoa não tem mediunidade de psicografia, psicofonia, e só tem de efeito físico. Aí ela vai fazer o quê? Ela não vai praticar a mediunidade? Os bons espíritos não vão ajudar essa pessoa só porque é de efeito físico? Mas é óbvio que não. É óbvio que eles vão ajudar. É óbvio que eu posso utilizar a mediunidade que eu tenho. Mas por isso que eu tenho que conhecer como é que funciona cada mediunidade, evidentemente, para saber das características dela, o que eu posso tirar ou das dificuldades. Mas é óbvio que os espíritos superiores, eles se servem de espíritos mais inferiores para produzir. Mas é evidente que os espíritos superiores, se necessitando e tendo um objetivo sério e tendo só aquela mediunidade, eles vão ajudar também com orientações, mesmo que sejam demoradas, a pessoa que estiver ali seriamente de boa intenção. Então, se por acaso a gente tiver pessoas que tenham a mediunidade de efeito físico e queiram usar ela, sendo que só tem ela para instrução, vai ser um jeito mais demorado, mais difícil, mas se é só o que tem, os bons espíritos vão ajudar. A gente tem diversos exemplos na Revista Espírita de pessoas que só tinham a mediunidade de efeito físico e que Kardec relata que elas, mesmo assim, conversavam com os parentes, recebiam, às vezes, poesias, conversas, porque era o que tinha. Então, a gente tem que entender os dois lados, as limitações, a maneira errada de usar, como Kardec cita aqui, quando a pessoa começa a transformar num espetáculo, ela quer tirar ganho material, ela quer ficar famosa, ela começa a esconder como é que o fenômeno se dá, tudo isso começa a levantar suspeita, e que pode ou não ser verdadeiro, mas a suspeita começa a atrapalhar, aí eu começo a me ligar só aos espíritos inferiores, então eu não vou tirar nada daí, daqui a pouco os próprios inferiores enjoam ou não querem me obedecer, o fenômeno não se dá, então ele está mostrando tudo isso, mas que a gente não entenda que Kardec seja contra o efeito físico, porque de repente, a gente falando aqui, tem alguma pessoa do Brasil ou do mundo que esteja nos vendo, a pessoa estuda seriamente, quer praticar e só tem a mediunidade de efeito físico. Bom, se ela souber usar da maneira correta, ela pode conseguir, dentro das limitações daquela mediunidade, ela pode conseguir fazer o melhor uso. Não que ela vai dispensar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer fazer críticas ao mau uso da mediunidade, e se a gente fizer a crítica de uma maneira errada, exagerada, a gente acaba estimulando as pessoas a não praticar a mediunidade. Então, esse é um ponto também que é importante, que eu considero importante de salientar. Passo para vocês. Eu ia comentar sobre isso. Nós espíritas que começamos a estudar a teoria espírita,
E a gente começa a praticar mediunidade